Então, pessoal, boa tarde a todos e todas. Estamos ao vivo aqui pelo Instagram e pelo Facebook do Mandato, tá? Queria agradecer aí a presença de todos e todas, mandar um forte abraço para todo mundo que está entrando. Estou acompanhando aqui pelo celular, que fica aqui do meu lado direito, e pelo computador do lado esquerdo, que fica o Facebook. E Instagram no meu lado direito aqui, né? Então, a gente tem aqui alguns temas para fazer a discussão hoje. Fizemos hoje excepcionalmente a nossa live da semana. A ideia é fazer todas as quintas-feiras, mas hoje foi excepcionalmente agora à tarde, porque primeiro a gente ia fazer mais próximo do meio-dia e não fizemos por conta da mobilização que aconteceu lá na Lagoa da Conceição. O pessoal fez uma mobilização com os barcos, pessoal da Costa da Lagoa, os barqueiros, donos de restaurante e a comunidade pescadora da região. E também não vamos fazer à noite porque, como eu estou integrando a coordenação nacional da Frente Parlamentar Ambientalista de Vereadores, acaba que a gente não vai ter uma live hoje apresentando essa coordenação mais ampliada e eu vou estar participando ativamente dessa live. Então fica aqui a minha justificativa porquê deste horário, né? E o porquê também de não deixarmos de fazer as quintas-feiras. Pessoal, a gente vai ter um debate, uma live aqui de uns 40 minutos, tá? Nós temos três grandes temas. O primeiro deles é a questão do prefeito municipal de Florianópolis, o prefeito Jean Loureiro, de estar em viagem a Cancún, né, num período extremamente crítico da cidade. Nós falaremos também sobre a situação da Lagoa da Conceição, e aconteceu muita coisa da semana passada até agora. E falaremos também sobre a situação da pandemia em Florianópolis, né? Primeiro eu quero aqui agradecer a toda a equipe do mandato, do gabinete, que tem tocado todos os trabalhos em parceria, né? A equipe que desenvolve esse trabalho que acaba dando esse resultado final, que é o que vocês acompanham pelas redes sociais, né? Então estou aqui porque estamos todos juntos, né? Somos aí um grupo de 9 pessoas, né, que estamos atuando diretamente, mais o grupo de apoio. Então não posso deixar de destacar muitos integrantes que apoiam o mandato, que dão condições para a gente tocar os trabalhos também, acabam dando esse suporte, né? Quero inicialmente então falar sobre a viagem do prefeito. Vocês devem ter acompanhado, né? Algo extremamente inexplicável, extremamente sem nenhuma forma de injustificável, né? O prefeito Jean Loureiro foi reeleito, né? Ele foi reeleito, ele assumiu no dia 1º de janeiro e assim, em pouco mais de um mês, ele tira férias ou pega licença ou pega, enfim, a gente está solicitando qual foi o instrumento que foi usado, né? É, e ele se afasta completamente das suas responsabilidades na situação mais crítica da cidade. E essa situação crítica já estava anunciada por ele mesmo, inclusive em postagens mostrando que os leitos estavam chegando em colapso na cidade de Florianópolis antes de viajar. Ele mesmo anunciava a problemática sobre a questão da ausência de vacinação, de vacinas para fazer a vacinação. Ele mesmo anunciava os indicadores que estavam chegando a situações críticas, né? E mesmo assim ele continuou e deu continuidade à sua férias em Cancún, né? Primeiro que ele sai sorrateiramente, sem nenhum anúncio. Imagina, o Jean Loureiro, que é o rei, né, das ações midiáticas, né, o rei de transformar narrativas dele em ações de marketing, né? Ele sai totalmente em silêncio, né? A gente só vai conseguindo, porque como a gente está ali atuando diretamente, percebe a ausência. E quando chega o diário oficial, que as ações do executivo estão sendo assinadas pelo vice, né? Acaba isso ficando muito bem deflagrado, né? E aí começa um questionamento, vereadores começam a questionar, né?
E aí, cadê o Jean? Não tá aí, tá viajando, não tá viajando, tá de férias, não tá de férias, né? Só que a situação chega numa situação super crítica, né? E a gente começa a observar que ele se manifesta pontualmente. É óbvio que se ele tivesse aqui, todo mundo acompanhou como é que foi o início da pandemia, o quanto que ele atuou de forma midiática com a pandemia e muitas vezes até injustamente, né? Porque eram ações necessárias a serem feitas, mas não daquele nível de mídia, né? E aí a gente realmente comprova, né, que ele está fora do município, que ele está fora das suas atividades de prefeito e que ele estava em Cancún, né? Ele anuncia que retorna. De toda forma, a gente também por conta dos indicadores e por conta de casos gravíssimos, inclusive com óbitos na Câmara Municipal, a gente acaba não tendo atividades parlamentares presenciais na Câmara e as sessões também foram canceladas durante a semana. E isso levou à mobilização dos senhores vereadores, né, mobilização total, e queria anunciar aqui, inclusive acho que o vereador Maicon Costa está acompanhando aqui pelo Instagram, que o vereador Maicon Costa protocolou um pedido de impeachment ao prefeito, se eu não me engano, e tudo indica que semana que vem nós temos reuniões, porque por dois fatores. Um, porque o próprio prefeito é, ele anuncia a necessidade, né, de mandar um projeto para a Câmara para o município integrar o consórcio de municípios para a compra direta de vacinas, né? Segundo, que nós também temos outros projetos de lei que estão na pauta que precisam estar sendo apreciados. Então, acredito que o pedido de impeachment ele acaba sendo já apreciado na primeira sessão, né? E ele vai ser votado a abertura ou não desse pedido, né? Isso é importante destacar, assim, porque a situação está muito grave, né? E a situação não é somente a questão da pandemia. A cidade de Florianópolis está, a gente tem acompanhado aí os profissionais de saúde que estão na linha de frente na atuação nos centros de saúde, na UPA. A situação ela é bem profunda, né? Além dos casos de contágio, contaminação e óbitos, né? Nós temos aí uma decorrência sobre essa situação, por exemplo, inúmeros casos de pessoas que têm me relatado sobre é, a saúde mental e ataques de crise de pânico, ataques de crise de ansiedade, que são totalmente destruidoras do ponto de vista desse momento, né? E realmente isso está acontecendo. O colapso no sistema de saúde ele se dá por esse motivo também. Primeiro, porque nós não temos UTIs, isso é muito sério na região de Florianópolis e da Grande Florianópolis. Segundo, que o sistema de saúde ele acaba tendo outras demandas que não conseguem ser atendidas e que a população está numa situação altamente precária, assim, né? E eu quero chegar nesse ponto. Então, o sistema de saúde tem problemas, né? Segundo, a questão do sistema municipal de ensino e que ele envolve também a rede privada de educação, ele envolve a rede de universidades, né? Ele envolve a rede pública, municipal e estadual. E o relato também dos próprios profissionais, trabalhadores da educação, professores e comunidades escolares também muito preocupados com os indicadores que têm demonstrado índices de contágios chegando a 50% das unidades escolares, né? Chega também a questão da, do medo que esses educadores da rede privada e da rede pública estadual estão junto às suas unidades escolares, né? Então a gente tem orientado, a gente falou com o Ministério Público do Trabalho, tem orientado esses educadores, especialmente da rede pública estadual, a enviarem um relatório sobre as condições sanitárias e estruturais dessas unidades de saúde, desculpa, essas unidades escolares, né? A gente também está se mobilizando enquanto bancada do pessoal de uma ação para que a gente tenha pelo menos, pessoal, pelo menos um mínimo de um vazio sanitário de 15 dias. Isso é microbiológico, isso é o básico, né? A gente não vai ter as vacinas suficientes nesses primeiros 15 dias. A gente não tem outras medidas se não forem um vazio sanitário. E o vazio sanitário é não deixar circular essa cepa, né, desse vírus que a gente percebe que é muito mais letal, que tem atingido diretamente os jovens e que é resultado um pouco de tudo aquilo que vinha sendo anunciado, né? A real necessidade de medidas sanitárias na ausência
de um sistema público por irresponsabilidade do governo Bolsonaro, né, do seu ministro da Saúde, por negacionismo das nossas principais lideranças políticas e por uma narrativa do ponto de vista dicotômica entre economia e vida, entre economia e saúde, né? E isso está nos levando a essa situação deplorável, a situação calamitosa que nós estamos vivendo, né? Eu acho que a gente precisa rever esses princípios e conceitos. Não é aceitável que o líder máximo, o chefe maior do Estado brasileiro tenha as posições negacionistas e as posições que Bolsonaro e toda a sua equipe têm colocado. Não é minimamente aceitável a gente ter um lockdown de 2 dias no final de semana. Não é minimamente aceitável que nesse momento não se tenha uma tentativa de um vazio sanitário. Isso é microbiológico, isso é da biologia da humana na relação com o ambiente, para que a gente consiga garantir que a gente consiga segurar a transmissão desse vírus, né? Os indicadores eles são altamente problemáticos e assustadores. A perspectiva para as próximas 2, 3 semanas elas são de deixar a gente realmente desesperado, né? Mas a única saída é essa. E vocês acompanharam o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público de Contas, Defensoria Pública e outras organizações lançaram um documento orientando e recomendando o lockdown por 15 dias para garantir esse vazio sanitário. Então, esse foi um ponto. O outro, eu recomendo que vocês também acompanhem o relatório que a Fiocruz produziu e que coloca Florianópolis como uma das cidades com o pior condição sanitária da Covid-19 nesse período dessa semana que está em curso e das próximas 2 semanas, né? Em relação a isso, a gente também está vendo uma ação, enquanto um mandato, de protocolar um pedido para que as forças armadas, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, que detêm de hospitais e de suas estruturas hospitalares na cidade de Florianópolis, coloquem também à disposição essas estruturas hospitalares para toda a população e para o Sistema Único de Saúde. Isso é fundamental, porque a gente sabe, nós temos hospitais, estruturas hospitalares na aeronáutica, no exército e na marinha, que podem estar à disposição da população. Fomos provocados hoje por uma pessoa muito especial, o professor Eros Mussoi, e a gente está agora se mobilizando e construindo esse documento. Não é aceitável que as Forças Armadas do Brasil não estejam atuando ativamente nesse momento para enfrentamento à pandemia. Não é inaceitável, é para isso que elas servem, é inaceitável. Então é inaceitável também a gente ter um discurso dicotômico entre economia e saúde e vida. É inaceitável a gente ouvir do presidente maior desse país que vacina não dá respostas, que máscara não serve, que distanciamento social não serve, que a culpa é dos outros, né? Então, assim, nesse sentido, eu queria aqui colocar essas questões importantes para vocês também terem essa localização. De toda forma, a gente pede muito para que quem puder, por favor, não circule, fique em casa. Quem não puder, realmente, a gente sabe das condições, que faça isso com todo o cuidado possível sanitário. Tente não colocar a mão nos olhos, na boca, use máscara, troque a máscara temporariamente, faça o uso de álcool em gel, faça uso do distanciamento social, cuidado muito com as mucosas, boca, nariz, ouvidos, olhos, né? E faça isso, por favor, por você e por todas as pessoas que estão no seu entorno, né? A gente tem aí muito bem estabelecido essa semana, o secretário de Saúde esteve na Câmara numa reunião virtual que foi colocado, né, justamente numa reunião emergencial. Mesmo eu não participando da Comissão de Saúde, eu participei da reunião com o secretário e ele coloca declaradamente que a saída é o distanciamento social. Ele coloca declaradamente que não temos vacina em Florianópolis. Ele coloca declaradamente que
não existe lockdown de 2 dias. Ele coloca declaradamente que é preciso ter as condições mínimas sanitárias e o distanciamento social é o que nós temos para ser feito nesse momento, né? Agora, nós também colocamos uma medida na Câmara e gostaríamos que ela tivesse a devida atenção, que é o auxílio emergencial, uma renda básica municipal. E é possível fazer isso. Nós temos recursos que não foram usados, recursos no orçamento, como as festas de final de ano, como mais de 10 milhões de reais para propagandas e marketing da Prefeitura Municipal que pode ser transferido para a renda básica de algumas famílias, né? Nós temos condições aí hoje, situações bem sensíveis que não aparecem na cidade, que não estão sendo faladas, mas precisam ser faladas. A fome bate à porta das pessoas, o desemprego, o custo altíssimo de alimentação, de gás de cozinha, o custo de itens básicos, né? Eles estão altamente colocando as famílias mais vulneráveis em condições totalmente deploráveis, né? Assim como as condições de saúde mental das pessoas, assim como a ausência de condições sanitárias nas suas residências para cumprir um isolamento adequado. Então colocamos isso e isso é tema também que a gente vai discutir com mais questões a partir daqui para frente, né? Então queria colocar isso e finalizando, né, aqui esse bloco sobre o, o absurdo de ter um prefeito nessa situação mais emergente, mais urgente dos últimos 100 anos do, do tema sanitário no país. Nós temos o prefeito fora de Florianópolis fazendo férias em Cancún. Isso é inaceitável, eu já coloquei aqui. O vereador Maicon Costa apresentou um pedido de impeachment, a gente provavelmente vai apreciar semana que vem. Segundo, colocar a necessidade das Forças Armadas aqui em Florianópolis entrarem no processo de enfrentamento à pandemia, com seus hospitais e suas estruturas ambulatoriais que eles detêm, seja a Marinha, a Aeronáutica e o Exército Brasileiro. E eu peço isso, a gente vai fazer isso com uma solicitação formal, né? Terceiro, eu falo aqui que nós estamos numa situação, uma das piores do Brasil, e foi colocado, relatado no relatório da Fiocruz. E isso é desesperador, né? Porque a gente está realmente com indicadores e a única alternativa é um vazio sanitário que foi recomendado pelos órgãos de controle federal, estadual, municipal e local, numa carta que a gente pode depois apresentar para vocês. E coloco aqui o nosso compromisso enquanto mandato de ajudar na orientação e de não propagar o negacionismo e fake news sobre a crise profunda que estamos inseridos enquanto humanidade, enquanto população de Florianópolis. A melhor saída é o isolamento social. Se puder fazer, faça. Se não puder, tome todos os cuidados dos princípios sanitários necessários. Então, essa é o ponto que a gente fecha aqui sobre a crise sanitária. E de todas as formas, a gente está aí com o mandato também aberto para tirar as dúvidas de todo mundo, tá, pessoal? Vamos lá, por fim, a questão da situação da Lagoa da Conceição, né? Todo mundo acompanhou e eu quero aqui reforçar a importância do coletivo chamado Ecoando Sustentabilidade, liderado ali especialmente pelo professor Paulo Horta, professora Alessandra, que vem diariamente, também tem o Paulinho, tem o professor Leonardo, tem, enfim, o professor José, tem um grupo grande, professor Orestes, né? Mas eles vêm desde o primeiro dia que aconteceu o rompimento da barragem da Lagoa de Evapoinfiltração da ET, da Lagoa da Conceição, vem acompanhando e monitorando os indicadores da lagoa. Vem apresentando também a dinâmica ecossistêmica da Lagoa da Conceição, daquele organismo vivo que é a Lagoa da Conceição. E eles vêm mostrando e apontando o colapso que chegou na semana passada com a falta de oxigênio em grande parte da lagoa e a mortalidade de peixes, crustáceos, moluscos e assim por diante, desesperadora na parte do extremo norte da Lagoa da Conceição, lá na Praia do Saquinho, próximo da costa da lagoa. Naquele sentido, já vinha sendo anunciado. Depois veio uma colocação sobre que foi responsável por outros organismos responsáveis pela mortalidade. Depois veio a contraprova do próprio Ecoando Sustentabilidade, demonstrando que esses organismos só se desenvolveram, essas algas
tóxicas só se desenvolveram pela condição de alta concentração de nitrogênio e fósforo e ausência de oxigênio. E depois vem todo um relato da comunidade sobre o problema sistêmico que a Lagoa da Conceição vive, com 2 estações de tratamento próximas dela. A estação de tratamento da Barra da Lagoa, que fica dentro do Parque do Rio Vermelho, e a estação de tratamento da Lagoa, que fica dentro das dunas da Lagoa da Conceição. E todas elas levam para a bacia hidrográfica Lagoa da Conceição, sem contar com o problema sistêmico de pessoas que largam diretamente o esgoto sanitário nos córregos, rios e Lagoa da Conceição, consequentemente. Esse problema sistêmico ele precisa ser revisto, e ele comprovou que a lagoa ela está numa situação de agonia, agonizante, quase que morrendo. Essa que é a verdade. Ao ponto do IMA, em parceria conjuntamente com a Floran, lançarem uma nota dizendo que a lagoa está imprópria para qualquer uso, seja recreativo, seja para uso na pesca, e a gente coloca isso como algo muito triste, assim, né? O sentimento é de a gente ter perdido parte da gente, né? O sentimento é a gente estar perdendo parte da gente. O nosso mandato ele tá junto desde o começo, a gente atuou junto com os moradores atingidos pelo rompimento da barragem, a gente tem acompanhado e apoiado o trabalho qualificado, científico e comprovado do Grupo Ecoando Sustentabilidade. A gente tem acompanhado as comunidades, especialmente o desespero da comunidade pesqueira da Costa da Lagoa, que vive da pesca há mais de 250 anos, né? Nós temos aí acompanhado a ausência de política pública institucionalizada, o fim da política e do Comitê de Bacia da Lagoa da Conceição, a ausência de uma política estrutural realmente condicionada, que a cidade de Florianópolis ela é composta por bacias hidrográficas, e a gente agendou uma reunião na estação de tratamento de esgoto lá da Barra da Lagoa, que fica no Rio Vermelho, para a próxima semana, para fazer uma vistoria enquanto mandato, né? A gente amanhã vai ter uma live ali pelo canal do Ecoando Sustentabilidade. A gente convida todos e todas vocês para participarem. Estou aqui vendo aqui um comentário da pizzaria do Sica, que a família do Sica toda vive dali, viveu dali da pesca e conhece muito bem esse território. E eu queria dizer para vocês que existe uma alternativa de tratamento para toda essa concentração de fósforo e nitrogênio e ausência de oxigênio. E o grupo Ecoando Sustentabilidade apresentou que a gente instalar balsas para produção, pessoal da pizzaria Sica, balsas de produção de algas conjuntamente com moluscos, para que elas façam a filtragem, o consumo de nitrogênio e fósforo, e a filtragem desse nitrogênio e fósforo produzindo oxigênio. Se a gente conseguir instalar essas balsas, que chamam-se biorremediação, a gente consegue garantir o consumo desses fósforo e nitrogênio principalmente, e a liberação de oxigênio. E eles já colocaram, já apresentaram para a Casan, apresentaram para o IMA, apresentaram para o Ministério Público Federal, apresentaram para a Prefeitura, e a gente quer e deseja que isso aconteça. Nós também já orientamos e fizemos uma indicação orientando para que seja instalada essas estruturas de biorremediação, né? Nós temos aí profissionais técnicos, cientistas altamente qualificados, profissionais da engenharia de aquicultura do município, que tem essa pesquisa com as algas. É possível fazer. Agora, o que me espanta, e vou voltar ao tema, o que me espanta é de não ter, gente. O prefeito não se manifestou uma vez, faz mais de um mês. O secretário no município não se manifestou, o vice-prefeito não se manifestou, entende? Acho que isso é inaceitável. Ver a Lagoa da Conceição morrendo e não ter um prefeito na cidade que se coloca na responsabilidade de assumir essa tarefa de reunir esforços. Imagina, quando foi para tirar 300 milhões de reais para fazer asfalto em cima de asfalto, do asfaltaço, rapidamente se ele está aí fazendo mídia e propaganda. Agora, para fazer ações efetivas, de olhar para o território como territórios vivos, como é a Lagoa da Conceição, a bacia da Lagoa da Conceição, a gente acaba não vendo a presença da liderança maior da cidade nesse contexto. Eu coloco isso com muita tranquilidade, não é porque eu sou oposição, porque não é só por isso, não é porque é o mínimo que se esperaria de um prefeito numa situação dessa. A Lagoa da Conceição, maior
representação da nossa tradição, da nossa história e da nossa cidade, não ter o prefeito em nenhum momento se colocando no protagonismo dessa articulação. Isso é terrível. O que nós queremos é garantir que seja feito a biorremediação como instrumento mais prioritário para a gente tentar salvar a Lagoa da Conceição. Esse é o primeiro passo. O segundo é fazer estudos realmente qualificados. E o terceiro é que o prefeito Jean Loureiro ele coloque a mão na consciência e pelo menos se manifeste. Pelo menos tenha coragem, né, de se colocar. Ele não tem coragem porque está comprometido com outros interesses, gente. Essa que é a verdade. Eu não vou aqui deixar de falar isso, sabe? Quem faz asfalto em cima de asfalto e não se preocupa em fazer drenagem, em fazer esgotamento sanitário, em tratar esgoto de forma qualificada, não tá preocupado com a vida, sabe? Então, essa é a verdade. O desmonte que aconteceu na política ambiental de Florianópolis, na última reforma administrativa que passou agora do pacotaço do Jean ali em janeiro, é inaceitável, assim, sabe? Dos processos de licenciamento ambiental, da responsabilidade técnica dos técnicos de carreira, da retirada, né, das estruturas importantes, sabe? A Floran é um órgão super importante para a cidade, ele está entregue, está no entreguismo dos interesses políticos e econômicos, né? O prefeito Jean já colocou mesmo, ele falou que agora chega dessa cidade que nada pode, na cidade que agora nós vamos fazer, e o projeto para ele é alargar a praia, o projeto para ele é fazer grandes obras, né? É isso. E a cidade ela está se descaracterizando completamente. Os nossos ecossistemas estão completamente destruídos, né? Então, reforço aqui e recoloco o meu compromisso em a gente olhar para essa cidade como um organismo vivo, como ecossistemas que precisam viver e que a prioridade nesse momento é água limpa, saneamento ecológico, cuidado com as nossas matas, cuidado com a nossa cultura e cuidado, mais especialmente nesse momento, com o nosso povo de verdade, sabe? E não os interesses econômicos acima de qualquer coisa. E não os interesses eleitoreiros acima de qualquer coisa. Então, isso é importante a gente deixar bem estabelecido aqui nesse nosso debate aqui da tarde, né? Na nossa live dessa semana, né? E queria dizer que a gente vai fazer a visita na estação de tratamento lá que fica no Rio Vermelho, mas que é chamada ET da Barra da Lagoa. A gente vai trazer para vocês aqui o resultado dessas visitas. É fundamental a gente compreender, né, que a gente está demonstrando à cidade um colapso sanitário. Isso tem a ver com a crise sanitária da pandemia, mas tem a ver com a questão do saneamento ambiental, tem a ver com o esgotamento sanitário, com o sistema de drenagem, tem a ver com o tratamento dos resíduos, né? Quero dizer para vocês que a gente precisa olhar para essa cidade como um organismo vivo e nós somos compostos por bacias hidrográficas, né? Nós temos aí a bacia do Pântano do Sul, a bacia da Lagoa do Peri, a bacia do Itacorubi, a bacia do Rio Ratones, a bacia do Rio Vermelho, a bacia da Lagoa. Nós somos compostos por uma dinâmica hidrológica e a cidade precisa ser planejada a partir dessa dinâmica hidrológica, né? E é por isso que a gente precisa garantir isso enquanto instrumento de prioridade na política e na economia. E não venham nos chamar de ecochatos, não venham nos chamar daqueles que querem atrapalhar com tudo e não venham nos chamar daqueles que querem que a cidade volte para trás. Muito pelo contrário, a gente quer que essa cidade seja realmente o que ela tem de maior potencial, que é uma vida adequada para todas as pessoas, com a garantia de direitos e com mais do que isso, com um ambiente equilibrado para que as pessoas vivam e sabem viver desse ambiente. E a gente pode ser uma referência mundial nesse sentido, né? Então fica aqui também um pouco desse desabafo que a gente consegue colocar. A Maria Flor, ela vem trazer uma informação importante, né? A gente vem fazendo um trabalho aqui pelo mandato que é de fazer a qualidade da água das lagoas, principais lagoas. Então a gente tem da Lagoa do Peri, Lagoa da Conceição, Lagoa da Chica, Lagoa Pequena, Lagoa do Jacaré, Lagoa das Docas, né? A gente quer pegar dos principais rios e das águas subterrâneas. E a gente precisa fazer um trabalho organizado e estruturado de que o modelo de desenvolvimento para essa cidade ele precisa ser um modelo de desenvolvimento a partir da dinâmica ecossistêmica e não a partir de um modelo de ocupação
que não leva em consideração que nós somos esse conjunto de lagoas, rios, córregos, áreas alagadas, manguezais, dunas e restingas e áreas que precisam ser muito bem cuidadas, né? Então, esse é o nosso relato de hoje, gente, tá? Foi rápido a nossa live, foi uns 30 minutos. Quero agradecer aí a presença de todos. A gente vai deixar aqui essa live salva tanto no Instagram quanto no Facebook, tá? E agradecer muito aí o apoio de cada um e cada uma. Pedir para que a gente coloque pela primeira vez assim a prioridade nas nossas vidas a questão da ecologia, né, da ecologia ambiental, da ecologia profunda, que a gente coloque a responsabilidade sobre aqueles que têm responsabilidade, vereadores, prefeitos, secretários, né, que não aparecem nunca, é, o presidente da República, que é uma vergonha, né, o Bolsonaro é uma vergonha mundialmente, né, que a gente coloque a responsabilidade sobre o governo do Estado, sobre a Alesc, a Assembleia Legislativa, que é um silêncio, um poço de água parada. Então, que a gente tenha essa consciência política e econômica que não dá para a gente fazer tudo o que a gente quer do jeito que a gente quer, sabe? A gente precisa considerar que temos limites, somos limitados e que a gente precisa de um outro modelo e precisa cobrar de quem tem que ser cobrado. Então, é inaceitável o momento que a gente está vivendo, mas é mais inaceitável ainda a gente não refletir isso nas mudanças, né? Não refletir isso nas mudanças de comportamento. Eu não quero nem entrar no debate que está sendo travado lá na Câmara Federal nesse momento, no momento de pandemia, onde que na Câmara Federal colocam para discutir a questão do sistema eleitoral por distrito, distritão, onde estão mais preocupados com os arranjos para 2022 do que com a vida concreta, onde que colocam auxílio emergencial de R$ 250, em contrapartida querem fazer uma mini reforma tributária e isso é inaceitável o que está acontecendo nesse país. A gente precisa se levantar de todas as formas e ir para frente. Pessoal, tamo junto aí, tá? Um forte abraço, obrigado pelo carinho, pela atenção aí também e pelas mobilizações. Em breve a gente chama todo mundo aí também para essa atividade mais presente sobre a cidade como um organismo vivo, como esse grande ecossistema que depende de nós e nós dependemos dele. Tamo junto aí, pessoal. Valeu!